vamos imaginar que tenhamos que dimensionar uma parede ou um muro capaz de resistir um carro acertando contra ela, certo? Então, nós temos uma parede, ali tem alguma coisa muito importante, talvez um banco, né, em que pode ocorrer de bandidos quererem acertar um carro contra o banco para roubar o que tem dentro, certo? Ou podemos ter realmente, às vezes o cliente mesmo pediu que aquela parede tem que aguentar a carga de um carro acertando, certo? Então, nesse caso, o que devemos fazer? Bom, nós podemos considerar a velocidade de impacto, quanto tempo vai ter que absorver esse impacto, baseado na velocidade, né? O máximo de deformação possível, tudo mais, dá para considerar, tá? Mas nós temos uma norma que chega perto de uma carga base, certo? Então, a NBR 7188, ela nos dá que cargas horizontais excepcionais, certo? Então, claro, ela está falando mais para a garagem e tudo mais, mas o mesmo vai se aplicar, certo? Então, no caso de uma garagem, ou nos casos aqui que a gente está falando de uma parede que tem que resistir um carro acertando, ela nos dá que devemos considerar uma carga horizontal pontual de 100 kN, certo? Aplicada no ponto mais desfavorável, certo? Claro, isso aqui é para passarela, mas a carga de um carro, né, numa passarela ou num muro vai ser similar, certo? Então, sabendo isso, tem aqui a planilha de muro, escrevi muro de concreto, né, contra impactos, e vou escrever então, primeira coisa, então, espessura, certo? Que espessura vamos trabalhar? Nesse caso, vamos imaginar inicialmente uma espessura de 12 centímetros, certo? O que mais temos que considerar? Bom, temos que considerar também nosso FCK. Então, um FCK aqui, vamos imaginar inicialmente de 25 megapascal, certo? Podemos até colocar o FCK aqui do lado, certo? Um FYK, resistência do aço, 500 megapascal, então, certo? Aço comum, 500 megapascal é o aço mais comum que utilizado, né? Vamos imaginar aqui também que um cobrimento vai ser de então 2,5 cm, tá? Para o nosso muro, certo? Então analisei a agressividade do ambiente, 2,5 cm é suficiente, ok? O que mais que devemos considerar? Bom, vamos considerar também aqui uma distância entre pilares, né? De pilares aqui de 3 metros, tá? Então a distância entre pilares é de 3 metros, certo? Outras coisas a ser consideradas também basicamente seria essas informações principais, tá? Aqui no muro de arrimo temos algumas ideias, né? Espessura do pilar, mas isso aqui não é necessário, certo? Espessura da placa nós temos, tudo mais, né? Então realmente o crítico são essas informações. Vamos imaginar que o diâmetro da barra, certo? Nossa barra, então, vamos imaginar que ela tenha, então, nesse caso, uma barra de 10 milímetros inicialmente, certo? E aí iremos calcular o espaçamento, ok? Então, primeira coisa que devemos considerar é o nosso FCD. FCD ou sigma CD. Nesse caso, FCD. Por quê? Porque muitas vezes nós utilizamos o sigma CD. Porém, o sigma CD é específico para cargas permanentes. Um carro atingindo um muro não é uma carga permanente, é uma carga excepcional, né? É uma carga rápida que, nesse caso, podemos considerar todo o FCD, que é o FCK dividido por 1,4 e dividido por 100 para converter a tonelada força por centímetro quadrado, certo? Então está aqui nosso FCD. Temos também que considerar nosso FYD, que é igual a o nosso FYK dividido por 100 para converter a tonelada força por centímetro quadrado e dividido por 1,15, certo? Então 4,348 tonelada força por centímetro quadrado. Vamos juntar aqui, certo? E vamos colocar a primeira informação, então, momento fletor, certo? Então temos que considerar uma carga pontual no ponto crítico, certo? E o ponto crítico é qual? É no centro, tá? Momento fletor, pior caso, é no centro. Então, nosso MD, também vamos considerar aqui, apesar de ser permitido por norma, coeficiente de segurança para cargas excepcionais de 1, vamos considerar um coeficiente de segurança aqui de 1,4, certo?
Então, nosso MD é igual a... Primeira coisa, vamos encontrar a carga, né? A carga, vamos imaginar 10 toneladas, certo? Então, multiplicado pela distância entre pilares ao quadrado, dividido por 8, imaginando bi apoiada, tá? Quando temos uma carga súbita, realmente ela se torna um pouco mais positiva. Mas, nesse caso, vamos considerar toda positiva, né? Ignorando, porque não sabe também toda a planta da estrutura, certo? Então, bi apoiada, certo? Multiplico isso por 1,4, que é o meu coeficiente de segurança, certo? Divido isso pelo quê? Pela distância entre pilares dividido por 3. Por quê? Bom, porque uma carga concentrada no centro, ela tende a ter uma largura efetiva a 1/3 do vão, né? Então, com um vão de 3 metros, ela tem uma largura de efeito ali aproximadamente de 1 metro, certo? Então, isso aqui eu multiplico por 100 para ter em tonelada força centímetro, certo? Então, nesse caso, 1575 tonelada força centímetro por metro, ok? Nosso D, então, nossa altura efetiva desse nosso muro, né? A altura efetiva do aço, né? Então, é igual a espessura menos o comprimento menos o diâmetro convertido a centímetros e apenas até o eixo, certo? Então temos 9 centímetros úteis aqui, certo? Vamos copiar aqui o mi e o mu e o xi, né? Copiei outra tabela, mas pode ser pesquisado letras gregas na internet, certo? Nesse caso, isso aqui só mesclo de novo e copio aqui, certo? Então nesse caso, mu e xi é igual a nosso MD, certo? Dividido pela altura ao quadrado, dividido por 100, dividido pelo nosso FCD, certo? Então, nesse caso, mu dividido, então, fazendo conta de novo, nosso MD dividido por D ao quadrado, dividido por 100, dividido pelo FCD, acho que agora vai, aí ó, 1,08. Então, nesse caso, vamos calcular o X agora, é igual a 1 menos, abre parênteses, 1 menos 2 vezes o nosso mu elevado a 0,5, certo? E nesse caso já deu erro. Por quê? Bom, porque nesse caso, com uma carga tão elevada, uma espessura de 12 não foi suficiente, tá? Talvez tenhamos que aumentar para 13, 14, 15 ou vamos até aumentar a FCK aqui, então, ou vamos manter 18 centímetros aqui e aumentar a FCK para 30, por exemplo. Aqui já temos um valor dentro, né? Então o X já está aparecendo, certo? Então também vamos calcular o AS, certo? O AS é o X multiplicado pelo D, multiplicado por 100, né? Porque é 1 metro, multiplicado pelo FCD e dividido pelo FYD, certo? O AS da nossa barra é igual a o diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 400, certo? Para converter a centímetro quadrado, ok? Aqui é centímetro quadrado, aqui é centímetro quadrado por metro, certo? Então, o espaçamento vai ser igual ao que? Vai ser arredondar para baixo, certo? Arredondar para baixo, certo? Para baixo aqui. O nosso AS multiplicado por 100 dividido pelo AS total, certo? E isso com 0 casas. Nesse caso, cada 2 centímetros. Realmente não tem como um espaçamento tão baixo. Temos que aumentar o diâmetro, né? 12,5 ou até 16, certo? Então 16 cada 6 passa, certo? Então nesse caso vamos trabalhar com barras de 16 cada 6 centímetros. É uma taxa de aço bem elevada? Sim, mas é uma carga bem elevada. Então aqui também outra consideração é que o AS sobre a C atual, né? Igual então o AS dividido pela espessura dividido por 100, ele está em 1, então aqui colocando mais casas, né? 1,75%. Elevado, mas dentro do limite, certo? Então aqui nós conseguimos dimensionar a um momento fletor, certo? Vamos dimensionar também a força cortante. Dimensionando agora a força cortante, vou colocar aqui do lado, então, força cortante, certo? E nesse caso, para dimensionar a força cortante, nosso VD, vamos utilizar o que? Vamos considerar que nós temos a mesma carga de 10 toneladas, porém agora acertando 1 centímetro longe do pilar, tá? Para gerar uma força cortante máxima, igual, tá? Basicamente toda a largura do igual, né? Acertando quase do lado do muro, certo? Lado do pilar. Então, V10 é a carga vezes 1,4.
Então 14 tonelada força, certo? O que mais temos que considerar? Bom, temos que considerar nosso TRD, a resistência do concreto, que é 0,0375 multiplicado pelo FCK elevado na 2/3, certo? E dividido por 100 para ter em tonelada força por centímetro quadrado. O valor baixo é normal, certo? Também nosso P. Nosso P é o aumento da resistência pela taxa de ácido longitudinal. Ele é igual a 1,2. Apenas por armar já temos esse aumento, né? Mais 40 vezes o AS sobre a C. Nesse caso, 190%. Então temos um aumento de 90% por ter uma taxa de aço elevada. Nosso K é igual a 160 menos o D, certo? Dividido por 100. Novamente, por termos o aço próximo de qualquer parte do concreto, temos um aumento na resistência, certo? E nosso VRD, ou a resistência total de resistência, é igual ao nosso TRD, multiplicado pelo P, multiplicado pelo K, multiplicado pelo nosso D, certo? E como a carga está distribuindo muito rápido ali, nós não temos tanta área. Vamos considerar que então no máximo, né, o D e mais o D em cima e embaixo, né, com a carga distribuída. Então o D vezes 3 no máximo, certo? E aqui nós temos já uma carga muito baixa, resistência muito baixa, né, do nosso concreto na compressão, certo? Então, mesmo multiplicando aqui pelo H9, pelo D, né, e multiplicando por 3, né, a gente tem, desculpa, por 3 não, temos que multiplicar por nosso D vezes 3, certo? D vezes 3, certo? Então aqui ainda assim temos uma resistência abaixo do limite, certo? Como consertamos isso? Bom, se trabalhar com uma espessura maior, nós conseguimos um aumento pequeno, tá? Se aumentarmos com um FCK também, conseguimos um aumento de resistência. Porém, como aqui o ponto crítico realmente está sendo a força cortante, né? Já estamos com um FCK bem elevado, a solução é colocar uma espessura considerável, certo? Então 25, 27 centímetros aqui então para ser maior, certo? Então vamos fazer só uma pergunta aqui. Existe a força cortante, certo? Então uma pergunta só, ok? Podemos colocar em minúsculo, não preciso fazer tudo em maiúsculo. Existe força cortante, certo? Ou resiste cisalhamento? E a resposta é igual. Se esse aqui for maior do que esse, a resposta é sim. Caso contrário, a resposta é não, ok? Nesse caso, sim, resiste a força cortante, ok? Então, talvez aumentar até, se diminuir para 25 e aumentar o FCK, também provavelmente iria resistir, certo? Então, com FCK de 50 e uma espessura de 25 resiste. Se aumentar a espessura para 30, eu posso reduzir o FCK para 40, posso reduzir o FCK para 30, 25 não vai passar, mas 30 centímetros com FCK de 30 também é outra maneira de fazer esse muro resistir a impactos, certo? Então tá aí. Se eu tenho que fazer realmente um muro resistir contra esses impactos absurdos, essa é a maneira de dimensionamento imaginando concreto armado, tá? Se fosse outro material, claro, o dimensionamento seria diferente, certo? Mas a ideia é, claro, eu poderia calcular ali tudo mais a carga, mas na prática eu tenho a 7188, ela nos dá uma carga base desses 100 kN, né, 10 toneladas. E com essa carga nós já conseguimos fazer um dimensionamento e já vemos que para um muro resistir uma carga assim elevada, realmente precisa ser um muro de respeito, né? Um muro de 30 centímetros de espessura realmente é um muro considerável. Talvez se eu fizesse mísselas próximo do apoio e tudo mais, eu conseguisse reduzir um pouco essa espessura, tá? Mas a ideia aqui não é tanto otimizar, mas sim entender como essa estrutura funciona, beleza? Então é isso, até a próxima.